minha gente? Sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Só Futebol Não, nessa manhã de domingo, aí voltando ao domingo. Diz o aqui o Éder que a gente está aí vivendo um sol entre névoa. Talvez tenha tido uma névoa mais cedo, eu estava de olho na Copa da Austrália, Nova Zelândia, não consegui nem ver como é que estava o clima, mas realmente tem feito um friozinho. Também diz o aqui o Éder que a gente tem agora 28 graus em Natal. Não creio, pelo menos não na sensação térmica, porque nós estamos vivendo ventos de 28 km por hora, com rajadas de 48 km por hora, e ainda estamos num alerta amarelo de ventos costeiros. Normalmente o alerta é de chuva, esse é de ventos, e ele está em vigor até o meio-dia, né? Então falta 1 hora e um pouquinho ainda para que esse alerta vá embora. A gente não sabe nem se vai ser substituído por outro alerta, como às vezes acontece. Bom, chegando então com esse tema aí, voltando a fazer nada. Eu já queria falar sobre esse assunto há algum tempo. Às vezes abordo mais falando daquela história da prática do mindfulness, né? Que é você ter aquela consciência plena, né? A mente plena, você está com a atenção plena para alguma coisa, está presente no momento, está fazendo aquilo e está pensando só naquilo, né? Que é praticamente uma tática aí de meditação, né? O tema de hoje já é realmente não fazer nada, e veio muito inspirado, assim, não tão inspirado, mas ajudou, né? Eu ter visto um artigo na BBC que foi republicado pela Folha. O artigo é de Olga Mecking, né, que vive lá em Haia, né, na Holanda, que é uma cidade que lembra, pela descrição dela, eu nunca estive lá, mas pela descrição dela, lembra muito o que a gente tem aqui no litoral brasileiro, especialmente no Nordeste. É uma cidade, segundo ela, que tem 11 quilômetros de litoral, com dunas ondulantes e praias arenosas, né? O artigo, né, intitulado Niksen, a solução holandesa para reduzir o estresse. E Niksen é como se fosse um verbo, né, que eles criaram lá na Holanda, na língua holandesa, que pega a palavra niks, N-I-K-S, que quer dizer nada, e acrescenta então esse sufixo en, que é como se fosse o verbo. Se a gente fosse fazer isso aqui, o nada seria nadar, mas nadar é outra coisa aqui em português. Mas é o fazer nada, né? O Niksen é o fazer nada. E segundo então esse artigo, essa seria a solução holandesa para reduzir o estresse, né? Se discute muito isso nos últimos tempos, especialmente após a pandemia, né? A pandemia jogou todo mundo numa situação de estresse extremo, numa situação de você se sentir sempre ali naquele modo de ou vai enfrentar ou vai fugir, que em inglês chama flight or fight, que é muito ruim para a saúde mental, para o organismo inteiro. Normalmente causa um esgotamento mental e físico, que leva a doenças e tudo. É aquele estresse ruim, porque estresse não é ruim. Na dosagem certa, ele é muito responsável por a gente sobreviver às coisas, né? E ter impulso para fazer as atividades e tudo. Mas em excesso, aí sim, ele leva realmente... Você vive naquela situação, a flor da pele, né? Então, causa mesmo exaustão, depressão e por aí vai. Então, a reportagem, o artigo, né, na verdade, aborda muito isso, fala até em outros conceitos que giram em torno disso, que é o Ikigai, que é um conceito japonês, o Hig, que é um conceito dinamarquês. Então, as pessoas começam a trazer para dentro das suas línguas, né, essa preocupação em forma de um vocábulo, né? O vocabulário começa a abordar essa preocupação. E o artigo, então, é feito por uma linguista, né? Essa Olga Mecking, ela é uma linguista, né? E ela diz que adorou essa ideia de poder expressar todo o conceito, no caso do Niksen holandês, né? Todo o conceito de não fazer nada em uma palavra curta
e fácil de pronunciar. Ela escreveu também um livro a respeito disso. Em inglês o livro chama Nixon Embracing the Dutch Art of Doing Nothing, que a tradução é Nixon aderindo à arte holandesa de não fazer nada. Essa foi uma tradução livre posta lá na Folha. E para ela esse não fazer nada, vejam bem, e aí a diferença do mindfulness, daquele conceito lá da atenção plena, é realmente não fazer nada, é você não ter um propósito. E não ter um propósito não significa ir lá passar a timeline do Instagram, do Facebook, do Twitter, não. Eu conferir as notificações do celular, não. É realmente não fazer nada. Você ficar um tempo lá só para estar parado, né? Deixando a sua mente, então, vagar para onde quiser. Isso passou a ser uma preocupação, como eu disse, mundial, pós-pandemia. A pandemia já deu um arrefecimento, né? Ninguém teve a coragem de declarar mesmo que ela terminou. Acho que ninguém nunca declara que uma pandemia acaba. Mas ela vai mudando de esquema, né? Deixa de ser emergência e tudo, então passou a ser uma preocupação. E aí as pessoas têm se voltado para essas sociedades que têm um jeito de viver diferente. Eu já vi a questão da felicidade ser buscada lá na Finlândia, na Noruega, e agora então se volta para esse conceito também holandês de não fazer absolutamente nada, né? Você parar. E eles até resistem a essa ideia de que deva ser um método para enfrentar o estresse. Não, deve ser realmente mais que um conceito de vida, né? Que você se permita ter algum momento em que não exatamente você não vá fazer nada, mas que você faça o mínimo possível, né? Entra ali em contato com a natureza, por exemplo, se sente para admirar alguma coisa. Se permita não estar buscando o celular, eu digo isso muito. Essa semana mesmo estava conversando com as amigas a respeito disso e dizendo que parece que a gente não se permite mais não fazer nada. O cérebro da gente tem que estar o tempo todo conectado, parece que a gente está perdendo tempo. Até numa sala de espera antigamente que a gente parava, às vezes até folheava uma revista, mas essencialmente a gente prestava atenção no que acontecia na sala de espera. A gente tinha até agonia, às vezes, de alguns pacientes que estavam esperando, se fosse um consultório médico, né? Poderia ser ou um consultório odontológico ou qualquer outra coisa. Mas poderia ser uma outra espera para falar com alguém em algum escritório. Bom, uma espera no banco. A gente ficava olhando as pessoas, né? A gente observava o que as pessoas estavam fazendo ao nosso redor. E se permitir até sentir a impaciência, a frustração de estar em pé ou sentado por muitas horas e tudo. Então, parece que a gente não pode mais se permitir esse tipo de frustração. A gente tem que ocupar a mente, o cérebro começa a dar sinais de que não aguenta isso e a gente se frustra por não se permitir se frustrar. Então, a gente só fez trocar o tipo de frustração. A discussão até lá no artigo a respeito de que as novas gerações sofrem muita pressão, como se tivessem que ser os melhores que podem ser, e há muita expectativa gerada pelas redes sociais. Eu costumo até conversar isso também com minhas amigas em geral, que eu não gostaria de ser criança nessa nova geração, né, a geração Z. Agora a nova geração, acho que estão chamando de alfa, eu tenho a impressão que é alfa, né, porque já chegamos na Z e começamos de novo. Eu não gostaria de ser criança nessas gerações aí, né, porque eu conheci a internet já adulta, um pouco adolescente e adulta, mas rede social eu só vim conhecer mesmo já adulta. Então é uma outra perspectiva de vida, né, para essas gerações que já são criadas saindo da maternidade com uma conta no Instagram, no Facebook, no Twitter, sei lá mais que redes vão criar aí para frente. Então, há uma necessidade de estar conectado o tempo todo, e isso também em relação ao trabalho, que as pessoas sentem que se não estiverem conectadas elas estão ficando para trás. E termina que o que parece que é muito produtivo não é, né? Tem um professor, né, de psicologia da Universidade de Leiden, Bernard Elzinga, que diz que
que o problema desse estresse, né, dessa necessidade de estar conectado o tempo todo, é que isso sai do controle e atrapalha a sua produtividade. Então ele diz que o Nixon vem aí nesse ponto, é crucial, né? Vem abordar esse ponto, né? Porque quando você, segundo as palavras dele, vou abrir aspas, né? Quando não está fazendo nada, você se conecta ao seu modo padrão, e esse modo é responsável pela divagação e pela reflexão na mente. Ou seja, você está divagando, está refletindo, na verdade você está se tornando mais produtivo, porque você está permitindo que o seu cérebro descanse, né? Que ele perca o foco em outras coisas, né? Se solte assim para descansar e melhora então a sua atenção, melhora o foco, melhora a produtividade. E a própria sociedade holandesa, né, costuma não colocar muitas horas de trabalho. Trabalhar horas extras é muito desencorajado por lá. Que tem um ditado lá que diz assim que apenas ser normal já é loucura o suficiente, né? Então é uma cultura realmente de as coisas seguirem um ritmo normal, né? Não terem muito. E o artigo então até diz que isso parece funcionar porque a Holanda é vista como uma nação criativa. Aqueles pintores famosos, né, Rembrandt, Vermeer, Escher, etc., são holandeses, né? E tem também as soluções que eles criam, porque lidam com uma ameaça iminente, recorrente, né, de inundações. Eles têm aquelas barragens enormes, tem casas flutuantes, né, as houseboats, né, as pessoas moram em barcos, é uma coisa que é um conceito que pra gente é esquisito, né, mas para eles tem. Então até essa parte de divagação eles também gostam de fazer de uma forma ativa. Não pense que é parar, sentar e acabou, não. É andar de bicicleta, que aliás é uma nação que anda muito de bicicleta, se locomove naturalmente de bicicleta. Caminham, né, que a caminhada realmente dá aquele tempo para você esparecer, sem botar aqueles fones no ouvido, hein, minha gente? Caminhar, ouvindo os sons da rua, né, da natureza especialmente, isso é muito importante, né? E bater papos, por aí vai, né? Então a gente precisa pegar esse conceito do Nixon, principalmente nessa época pós-pandemia, que a gente ainda está lidando com essa cura da loucura que foi ficar preso dentro de casa sem muita perspectiva, um estresse exagerado, né? E também lidando com essa história de home office, que agora deve terminar. Então há uma briga grande aí ao redor do mundo para que se aumente os dias de folga, né? Que os dias de trabalho deixem de ser 5 para ser 4, ou pelo menos tenha um dia que seja livre. Hoje em dia os trabalhadores não querem mais as 8 horas de trabalho, ou para onde você olha tem estudos mostrando isso, porque querem flexibilidade, querem poder sair no horário para ir ao médico, né, ou à médica, levar sua família, seus filhos e filhas para a escola, ir buscar, ter uma reunião de pais e mestres no meio do horário, e não somente ficar com aquele horário em que só tem o sábado e domingo. Isso é tão estressante, só ter o sábado e domingo, que normalmente o domingo é uma porcaria para todo mundo, porque já rola aquele estresse de que você vai voltar para a rotina que lhe prende o dia inteiro, né, sem poder fazer outra coisa que não trabalhar, que não possa cumprir um outro compromisso. Não é nem questão de não trabalhar, de cumprir outros compromissos, né? Mandar consertar o carro, como eu disse, fazer uma consulta médica, fazer um supermercado num horário que não seja aquele, né? Aí fica tudo para o fim de semana, rola tudo para o sábado, quando é um compromisso desse de dia útil, quando é possível ser no sábado. E aí o domingo fica então com aquela cara deprê, de que não deu tempo para nada, o fim de semana voou e já é hora de voltar. Então há um ajuste, a gente está passando por esse ajuste. Então essa arte aí holandesa, não sei se é uma arte, se é um hábito holandês, o Nixon, né, de não fazer nada. Não é só da Holanda não, é do mundo inteiro. Talvez a gente precise voltar um pouco para ele. A gente precise voltar agora um pouco para esse hábito. Pelo menos em algum período do dia, de simplesmente não fazer nada, se desconectar e olhar a vida passar. Bom, é isso, né? Não sei se estarei de volta no próximo domingo, então os horários estão malucos, vou tentar. É o horário que eu prefiro, mas se não tiver, em qualquer outro horário a gente chega. Boa semana para todo mundo e até lá.